pode ficar sentado. Mateus capítulo 5, verso 13 em diante, do 13 ao 16. Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. Jesus aqui está falando para o discípulo, ele está continuando aí o sermão do monte das bem-aventuranças, que está no capítulo 1, do verso 1 ao 12, ele fala de bem-aventuranças, ele está falando do caráter do discípulo, é aquilo que está no interior do discípulo. As noções de felicidade de Jesus são diferentes das nossas. E ele aqui fala da influência que o cristão deve ter, no verso 13 ao 16, usando duas analogias, de sal e luz. Vamos lá. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. A versão atualizada diz alqueire, a NVI diz cesto, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, continua falando conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz de uma maneira especial e poderosa e continuar ouvindo essa voz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Perguntaram para um pastor, um teólogo chamado John MacArthur, o que ele achava daquela frase que na igreja só tinha pessoas hipócritas. Ele dizia assim: diga a essas pessoas que tem lugar para mais uma. Aquele que geralmente diz que só tem hipócrita dentro da igreja, de certa forma ele tem uma razão. Porque, por exemplo, se Deus me julgar perante as minhas obras, os meus assaltos de geladeira, você não tem algumas coisinhas assim que você deixa de desejar? Se Deus olhar você pelo seu mérito, você pode se apresentar diante do trono de Jesus, trono de Cristo, e se garantir. Alguém aqui pode se garantir diante de Deus? Ora, nós entendemos, mediante o que o apóstolo Paulo diz, que nós não somos salvos por nossas obras, nós somos salvos pela graça. Amém? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém aqui pode dizer que merece alguma coisa perante Deus, ou tem algo por si mesmo para apresentar. As nossas maiores obras sem o sangue do Cordeiro não passa de trapo de imundícia, como diz o profeta Jeremias. As nossas boas obras não passam de trapo de imundícia. Então, por nós mesmos não temos nada a apresentar para o nosso Deus. Amém, gente? Agora, e essa questão aí de boas obras, então? Para o Senhor Jesus está falando de boas obras aqui. Brilhe a vossa luz, para que as pessoas vejam suas boas obras, então elas glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que é isso? As boas obras, como eu sempre digo aqui, não são para salvação. Ninguém aqui vai fazer boas obras para serem salvos. Elas acontecem mediante a obra de conversão que aconteceu, amém? Na vida do cristão. É o Espírito Santo que faz a obra de convencimento do pecado, da justiça e do juízo. A maior boa obra que a gente pode fazer é como nós falamos lá no domingo passado: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar
discípulo, falar, anunciar aquilo que Jesus Cristo fez. Amém? Essa é a primeira grande boa obra. Amém? Agora, às vezes a gente olha para a igreja, não sei se você já teve esse tipo de pensamento. De vez em quando me acontece, eu vou lá para aquele filme que eu assisti na década de 70, Guerra nas Estrelas, e eu fico imaginando, irmãos, que luta que é, porque o lado negro da força é muito mais bonito aos olhos humanos, muito mais tecnológico, muito mais cheio de força, muito mais cheio de atrativo do que o lado bom da força. Se você pegar a nave do Luke Skywalker, né, e comparar com a nave do Darth Vader, gente, não dá para comparar, é comparar Fusquinha com Ferrari. Parece que as coisas do mal são muito mais atrativas, e às vezes parece que a gente vai perder a luta, que a igreja não vai conseguir vencer, mas só parece, não, só parece. E às vezes a gente imagina que Jesus está usando duas figuras, duas metáforas para falar da influência da igreja no mundo, que é sal. Sal, vou falar um pouquinho do que ele está querendo dizer do sal, e a figura de luz. Jesus disse que ele é a luz do mundo, quem o segue não andará nas trevas. Agora, ele está dizendo, quando ele fala aqui, logo nas bem-aventuranças, que a principal característica do cristão é uma característica interior, o caráter. O caráter. Para Jesus, feliz não é o que tem. Porque geralmente, o que se pensa nessa sociedade, o feliz é aquele que tem fama, riqueza, poder, mais o que? Dinheiro, tem coisas para apresentar, beleza. Mas para Jesus o que vale é o que está dentro do teu coração. Para ele, feliz é humilde. E quando ele fala humilde lá no capítulo 2, bem-aventurado, porque bem-aventurado é feliz, humilde, ele está dizendo, feliz é o que depende de Deus. Ele usa uma analogia no original de mendigo, é aquele que não tem mais recurso em nada, e ele estende a mão pedindo. Ou seja, feliz para Jesus é aquele que entende que tudo que ele tem vem de Deus, vem dele, ele sabe disso, ele tem a plena convicção de que tudo vem da mão de Deus, ele está com a mão estendida, porque até o ar que respira vem de Deus. Feliz é aquele que entende isso. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É que ele está dizendo, bem-aventurado é aquele que tem sensibilidade, ele é feliz, porque ele pode chorar, ele tem a presença do Espírito Santo para fazer diferença, porque ele vai experimentar o consolo de Deus. Feliz é esse que tem a presença de Deus. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, aquele que se coloca no lugar do outro. Nós estamos orando aqui por Moçambique. Eu tive que fazer uma confissão. Falei, Senhor, me perdoa, porque no dia a dia a gente está pensando na gente só. E um dos grandes pecados que nós temos se chama egoísmo. Egoísmo. A gente só está pensando em nós. Poucos aqui choraram por Moçambique. Vamos ser sinceros. Poucos choraram. Talvez não vou nem pedir para levantar a mão, porque vou ficar com vergonha. Porque não tem a ver com a gente. Está longe. E aí o bispo mandou a gente orar, eu coloquei lá, vamos orar. E eu tive que fazer, Senhor, me perdoa, porque parece, Senhor, e é verdade, que a gente não se importa com a dor do outro. Para o olhar de Jesus, feliz é aquele que tem essa sensibilidade de olhar, de se colocar no lugar do outro.
ele gosta dos cristãos, ele frequenta culto, ele às vezes está no hall, ele canta, ele tem todo trejeito, às vezes o evangeliquez que a fala varão. Mas ele nunca teve uma experiência com o Senhor Jesus. Ele nunca experimentou que é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. É o cristão nominal, não houve no coração, não houve uma mudança, uma conversão. Conversão só é uma mudança radical no coração, não. Radical. E tem um cristão genuíno. É lógico que eu estou citando dois casos. Entre os cristãos genuínos tem também várias designações. Tem o morno, tem o frio, tem o quente, tem o que está dormindo, tem tantas designações. Mas eu vou colocar duas aqui para a gente ganhar tempo, que é a do nominal e a do genuíno. Jesus está falando para o genuíno. Ele é sal da terra e ele é luz do mundo. Amém? Deus está dizendo que você, nós, e Deus dê graça para nós que nós sejamos genuínos, que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. Nós somos diferentes. Ele está fazendo uma separação. Vocês são separados, vocês são diferentes. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quem, se você prestar atenção, por exemplo, no Sermão do Monte, ele vai na contramão deste mundo. Amai vossos inimigos. Esse mundo quer saber de amar inimigo, prende, mata o inimigo. Jesus diz: orai pelos que nos perseguem, abençoai, não amaldiçoai. Se alguém te pedir para andar uma milha, ande duas. Se alguém te oferecer um tapa, e eu sei que tem gente aqui que se der um tapa, vai dar pancada no outro. Jesus disse: se alguém te der um tapa, oferece outra face. Ele está dizendo: age de maneira diferente do seu inimigo. Irmãos, eu achava, quando eu era adolescente, que a mensagem mais revolucionária era a mensagem do punk, da anarquia, porque o punk era contra o sistema. Mas irmãos, a mensagem mais revolucionária ainda é e sempre será a mensagem do Evangelho, amém? A mensagem que Jesus deixou para os seus discípulos. E ele está dizendo aqui: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Amém? Nós somos diferentes no caráter, nós somos diferentes na função: sal, luz, terra, mundo. E Jesus ele diz o seguinte, que o sal pode se tornar sem sabor. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Aí Jesus está dizendo: se ficar sem sabor, não presta para nada, vai virar escória, vai virar pavimentação. Se você, eu vou falar agora e eu vou falar depois. Uma grande parte dos estudiosos diz que o sal não pode perder sabor. Deve ter químico aqui, eu não vou entrar nesse mérito, o Léo não está aqui, né? Então, não vou entrar nesse mérito. Eles dizem que o sal não pode perder o sabor. Outros dizem: não, Jesus está dizendo que o sal da Palestina que poderia perder o sabor. Sabe o que os estudiosos chegam à conclusão? Que Jesus está dizendo que é impossível o sal perder o sabor. É impossível um cristão genuíno não ser salvo. É isso que ele está dizendo. Se você não tiver sabor para oferecer, não tiver um tempero, tem alguma coisa errada. Amém, gente? Você pode dar uma glória a Deus aí? E Jesus ele disse que a luz tem que iluminar no lugar próprio.
As luzes ficam em lugares estratégicos para poder iluminar. Estudiosos, os arquitetos têm uma matéria chamada luminotécnica, não é isso? Pelo menos tinha antigamente, não sei como é que se mudou o nome, que é justamente para os locais que as lâmpadas devem ficar para iluminar de maneira adequada o ambiente. Jesus está dizendo: olha, não dá para uma lâmpada ficar no cesto, a lâmpada tem que ficar no lugar adequado para iluminar. E assim, irmãos, é a vida do cristão. Amém? Vamos lá, irmãos. A segunda coisa que a gente aprende com esse texto aqui, que o cristão autêntico, você é, né? Senhor, amém, você é? Amém. Amém, sem meio assim. Em nome de Jesus, você é. Ele é influenciador, sal da terra. Irmãos, o sal, primeira característica do sal é um elemento preservativo. O sal é a primeira geladeira, é a geladeira de antigamente, né? Quem aqui já não comeu carne de sol, jabá, carne do Ceará, a popular, famosa carne seca? Hein? Quem aqui já não comeu? Quem que preserva a carne seca? Sal. Amém? Os discípulos, como sal da terra, ele tem que ter um poder de restringir a deterioração do mundo. Irmãos, imagina, tem um livro, me parece que o título dele não é um livro, mas é Como Seria o Mundo Sem o Cristianismo. Irmãos, o que o cristianismo influenciou o mundo, a gente não tem nem noção. Tanto com pessoas piedosas, cientistas, colégios, professores, educadores. E eu sei, irmãos, que a igreja autêntica, a igreja invisível, a igreja invisível é a igreja que Deus conhece, aqueles que Deus conhece, ela é elemento preservador. Olha só, você imagina se não fosse a igreja do Senhor, como estaria essa sociedade? Se já está ruim, você triplica para você ter uma ideia como seria. A igreja, o discípulo, ele tem um elemento preservador. E tem gente que tem um poder preservativo. O ambiente fica diferente quando a pessoa está. Você é um crente assim? Faz diferença no teu ambiente. O ambiente fica diferente. Quando você está, não se fala em corrupção, não se fala em coisas escusas. Não porque a pessoa é chata, porque é uma pessoa que tem uma autoridade dada por Deus. Tem gente que quando você está perto dela, fica mais fácil ser bom. Aquela pessoa te ajuda a ser uma pessoa boa. Ela tem uma influência sobre a sua vida. A primeira coisa, irmãos, é que o cristão ele tem que ter um elemento preservativo. Amém? Você tem esse elemento preservativo? A Bíblia diz, glória a Deus, aleluia. As Escrituras dizem que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. Amém? A segunda coisa que a gente aprende com o sal, irmãos, o sal é tempero. O sal dá sabor. Lembra, quem tem mais de 40 aqui vai lembrar, na década de 80, uma propaganda, eu nunca mais esqueci essa propaganda. Década de 80, 82, era um deserto, um cowboy no deserto, bem escaldante, e ele via um salão, Velho Oeste. Aí ele ia até o salão, aí ele abria, tinha um balconista lá, aquele estilo Velho Oeste mesmo, né? Aquele ambiente de Velho Oeste, e ele dizia assim para o balconista: eu quero uma batata frita. Ele estava com uma sede, né?
Aí o balconista, né, dava batata frita para ele, né? E a propaganda era: provoque a sua sede. Aí ele pegava um refrigerante bem gelado, Tim, o nome do refrigerante, Tim. Quem lembra? Se você aí levantar a mão, você tem mais de 40. Então melhor ficar quieto. Aí ele bebia. Provoque a sua sede. Irmãos, o sal ele dá sabor. O sal também estimula a sede. É estimulante. Alguém aí já comeu brigadeiro com Coca-Cola? A Sara está assim. Você pode ver que é só você. Que geralmente, quando você come um salgado, automaticamente você pensa em beber alguma coisa. Estou errado? Coxinha. Pensa, Jess, é coxinha. O que você pensa? Coca? Pizza? Coca. Bolo doce? Nada. Água? É? Café? Meu Deus do céu. Amém. Então, irmãos, agora, ninguém repara no sal na medida certa, não é verdade? Ninguém elogia, nossa, que sal bom. Tá. Agora, erra a mão para você ver. Se fizer alguma coisa e errar a mão, você já comeu um feijão salgado? Alguém já comeu um arroz salgado? Por isso, irmãos, o pessoal aí, a expertise na cozinha, as irmãs, diz o seguinte: ó, se você esqueceu se colocou sal, a regra é: não coloque. Se você assim, será que eu coloquei sal? Não coloque, porque é melhor você colocar o sal depois do que você salgar 2 vezes. Não é verdade? Irmãos, então o sal tem que estar na medida certa. Vocês são o sal da terra. Agora, tem gente que é salgada demais. Você conhece um cristão salgado demais? O cara é tão chato que ficou salgado. Perdeu o equilíbrio. Tem gente sem sal. Gente sem sal é dose. E tem gente salgada demais. É o equilíbrio. O sal pede equilíbrio. Porque quando você come uma comida, ela é gostosa, ela salgada, ela está no equilíbrio, você nem pensa que tem sal. Mas faz toda a diferença. Agora, está salgado demais, você nota. Não é verdade? Agora, a pergunta é: por que tem um cristão salgado demais? Um médico famoso do século XIX diz o seguinte: eu teria sido pastor se a maioria dos pastores que eu conheci em minha juventude não tivessem tido o aspecto de empregado em funerária e agido como tais. Nada contra os empregados de funerária, por favor. Mas o empregado de funerária tem que ter uma atitude séria, né? Não vai ficar rindo diante de alguém que chega lá para contratar a funerária e o cara todo rindo. Não vai. Quando Jesus está dizendo que a gente é o sal da terra, é ser salgado na medida certa. Jesus está esperando que você seja alguém que dê sabor ao ambiente. Amém. É o que ele está esperando. Muitos cristãos se converteram porque viram se tornaram cristãos, né? Eles se converteram porque viram outras pessoas sendo mortas e não negando a fé delas em Cristo. Jesus espera que os seus discípulos sejam gente que tenha sal na medida certa. Paulo fala aos Colossenses que a nossa palavra tem que ser temperada com sal.
A nossa vida tem que ser uma vida equilibrada, de equilíbrio. A gente é o elemento preservador da terra, mas também a gente é o elemento que dá sabor. Amém? Sal dá sabor e sal estimula a sede. A pergunta é: você tem estimulado a sede de Deus das pessoas que você convive? Dizem que a Coca-Cola tem sal. A Coca-Cola diz 21. Eles falaram que é sódio, não é sal. Mas o sal estimula a sede. Não é estimula a sede? Irmãos, eu tenho pastores que me influenciaram. E a característica deles, eu orei hoje: Senhor, eu quero ser assim. Já houve gente que eu ouvi pregar com tal intensidade, tal unção, que me deu vontade de estudar a Bíblia. Eu quero ser igual a esse cara, eu quero estudar a Bíblia. Estimulou a minha sede de Deus. Irmãos, Deus está te chamando. Deus está chamando pessoas aqui para ser elemento influenciador. Aonde você está? Gente que dê sabor, gente que tenha o tempero certo, gente que tenha, que estimule a sede das pessoas. A minha oração hoje é que você seja alguém que estimule outros a ter sede de Deus, porque você é o sal na medida certa. Vocês são sal da terra. É o que Jesus está dizendo, sal da terra. Não é sal da religião, não. Tem gente que tem muito sal da religião. Eu conheci um irmão, graças a Deus não é daqui, que ele colocava castigo nas filhas. Vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia. Era o castigo que ele colocava. Ô gente sem sabor, gente sem sal, vira tapete, vira pavimentação. Jesus te disse: se você perder o sabor, você não tem serventia nenhuma. Amém? Sal da terra. Vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus também diz: vocês são a luz do mundo. A lâmpada serve para iluminar. É a primeira designação da lâmpada. E aí você pensa em um velador a querosene. O cristão precisa iluminar as pessoas. E qual é a iluminação que ele dá às pessoas? É a verdade de Cristo. Por isso que nós lemos semana passada sobre Marcos 16 e Mateus 28. E Marcos diz: ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Irmãos, nós temos que ser luz deste mundo, disse Jesus. Nós temos que ser o elemento esclarecedor da verdade. Prega a palavra. Seja a palavra pregada. A grande incoerência é quando a igreja para de ser sal e para de ser luz. A Bíblia diz que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por isso que nas Escrituras, cego é aquele que não conhece o caminho de Jesus. Por isso que iluminar alguém, segundo as Escrituras, é trazer a essa pessoa o conhecimento de Cristo. Eu vou falar para vocês: não tem outro caminho melhor do que o caminho de Cristo. Amém? Como dizia o Caio Fábio,
Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. E a gente precisa falar, a gente precisa iluminar as outras pessoas. Ide, é indo, fazei discípulos de todas as nações. Influencie pessoas para que elas sejam discípulos, não discípulos de você, mas discípulos de Cristo, amém? Sendo sal e luz na vida dessas pessoas. Deus está dizendo, você é elemento influenciador. Agora o sal, quando não é usado, fica dentro do saleiro, e a luz que fica escondida no velador não tem serventia. E tem muita gente que não está dando fruto, porque não tem sido o elemento influenciador na sociedade. O discípulo tem que ser conhecido como luz. É interessante que alguém pensou, você só pensou em luz porque eu falei, mas se você estivesse aqui e eu não falasse nada de luz, você nem pensaria que existe luz na eletricidade. Quem pensou na eletricidade hoje? Alguém pensou? Ninguém, né? Alguém pensou em luz hoje? Fora o que eu falei? A gente não pensa. Agora, falta luz para você ver. Lembra há umas 3 semanas atrás que faltou luz? Se faltar luz, você nota. Você nota. Mas sem luz não tem luz. Será que as pessoas notam a nossa ausência? Será que as pessoas notam a nossa ausência? Será que as acusações que fazem contra a igreja, algumas delas não têm razão de ser? Jesus disse assim: olha, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Sal dá sabor, sal preserva. Luz ilumina. A luz também tinha uma serventia. Na casa da Palestina, à noite ficava um velador para dizer que tinha gente na casa, ficava a noite inteira acesa. Jesus disse que nós somos a luz do mundo, e quem segue Jesus não anda nas trevas. Não anda nas trevas. E para terminar, eu queria dizer que o cristão tem que manifestar a presença de Deus. A luz também servia de guia para iluminar o caminho e de advertência, como um farol à noite. Mas Jesus, ele diz aqui no final, no verso 16: assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que é glória? Eu já falei aqui para vocês. Glória, a definição mais correta que eu gosto de glória é manifestação da presença de Deus. Quando você diz manifesta a tua glória aqui, a gente está dizendo manifesta a tua presença, porque na glória estão todos os atributos de Deus, quem Deus é de fato, de verdade. Jesus está dizendo assim, que a tua luz brilhe, para que as pessoas possam ver a manifestação de Deus através da tua vida. Que Deus se manifeste através da tua vida. A pergunta é: nós temos sido sal da terra e luz do mundo? As pessoas olham para a gente e veem Jesus? Essa é a grande pergunta. Eu queria que a gente ficasse de pé. Eu não sei se o Gessé, o louvor,
Cadê o Gessé? Saiu, né? Foi pedido para a gente cantar um louvor aí. O louvor vocês ensaiaram ou não? O Gessé deu uma saidinha agora, né? Amém, logo agora. Mas não tem problema, nós vamos orar. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor para fazer algo novo na nossa vida. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Irmãos, se a gente olhar com os olhos humanos, a gente vai achar tantas falhas na igreja, que parece que a igreja em si não é sal da terra e não é luz do mundo. Mas você lembra que eu preguei há umas semanas atrás sobre Elias, que ele diz assim: Senhor, só eu fiquei sozinho, só eu. E Deus diz assim: Elias, eu reservei 7.000 que não se dobraram a Baal. Existe uma igreja verdadeira que tem honrado o nome de Cristo. E dentro da chamada igreja invisível, é a igreja que Deus vê. Porque tem igreja institucional, é a igreja que está no hall de membro. Mas tem uma igreja invisível, é aquela que consta aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Aqueles que sabem que são pecadores e que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Não adianta pregar de inferno, porque o inferno é o destino de todos aqueles que não se dobram para o Senhor Jesus e não querem saber do Senhor Jesus. Mas não adianta pregar de inferno, porque o inferno não convence ninguém. Apenas o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu gostaria que você essa noite pudesse sair talvez de uma zona de conforto da tua vida espiritual e fosse para um lugar de intimidade com Deus, lendo a palavra de Deus no dia a dia, tendo uma intimidade com Deus no dia a dia. Eu gostaria que você ouvisse esse louvor e depois nós vamos orar para que a gente venha ser de fato o sal da terra e luz, para que a gente não envergonhe o nome do Senhor, para que a gente seja um povo que não tolera os seus pecados. E tem alguma coisa errada se você está pecando, não está satisfeito com a tua vida. Pode ser que você não é de Cristo, pode ser. Vamos pedir a Deus para a gente mudar de cristãos nominais para cristãos autênticos. Ele pode fazer algo novo na nossa vida. Vamos louvar, adore o Senhor. Preste atenção na letra. Eu não sei se tem como colocar aí. Tem a letra aí? Não, né? Quando com meu Deus ando no ar, e quando chego em casa ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo eu digo: eis-me aqui, sou de Jesus.
sabor não é sal. Crente que fica pecando e nunca encontra um lugar de arrependimento não é crente. Não é crente. Deus está dando uma oportunidade para que haja arrependimento sincero, para que você se torne sábio, para que você se torne luz, não trevas. Jesus não disse que você é trevas do mundo. Jesus diz que você é a luz do mundo. Luz que ilumina o conhecimento de Cristo, que representa a Cristo, que fala de Cristo, que vive Cristo no dia a dia. Não há possibilidade de haver salvação de alma por uma outra via, de uma outra maneira. Deus não seria incoerente de determinar que seu filho fosse morto na cruz do Calvário, se houvesse outra possibilidade. Somente através da cruz, da fé na obra de Cristo na cruz, nós somos salvos. Eu não queria me apresentar diante de Deus no tribunal de Cristo sem o sangue do Cordeiro sobre a minha vida. Você está sendo convidado a entregar a tua vida para Deus, de fato e de verdade. Sair da condição de cristão nominal, de gente sem sabor, sem sal, de gente que não faz diferença nenhuma se partir hoje. Ninguém vai notar. Tem misericórdia, Senhor, de mim, e ter uma vida sem sal, sem sabor, uma vida que não estimula a sede das pessoas. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu desejo no meu coração que você saia daqui estimulado na tua sede de Deus, estimulado a ter uma vida diferente de oração, buscar o Senhor com mais intensidade, mais de Deus. Mais de Deus, mais de Deus. Mais de Deus. Que Deus quer de nós. Deus no cotidiano, Deus no dia a dia. Você vai acordar amanhã, ao invés de acordar reclamando, você vai acordar com uma ação de graça, agradecendo o Senhor por mais um dia na presença dEle. Uma vida de gratidão, diante do Senhor. E as pessoas vão começar a ver coisas novas acontecendo. Quem está em Cristo é salvo. Quem está em Cristo é a luz. Quem está em Cristo não anda na treva, não anda em pecado. Nós somos a luz do mundo, gente. A luz do mundo. Sem esse entendimento, ninguém verá o Senhor. O Senhor vinha falar e continuar falando no teu coração. Você decida estar ao lado de Cristo. Não há, como diz o apóstolo Pedro, nenhum outro nome que importa que sejamos salvos. O apelo já está embutido na pregação, não vou fazer apelo depois. Mas se você quiser vir conversar comigo e dizer, eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero caminhar nessa comunidade de fé, eu quero ser sal, ser luz, eu quero mudança na minha vida, tem liberdade para vir conversar comigo. Eu vou orar por você, vou orar com você, entendendo que estou caminhando a mesma trilha que você, e não sou melhor do que você. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós queremos
graça, por privilégio, por oportunidade de estar aqui. E eu não tenho poder, Senhor, de falar ao coração das pessoas. Eu reconheço isso. Eu não tenho poder de falar ao coração das pessoas, mas o meu Santo Espírito tem. Senhor, apesar de mim, fala. Não é baseado na minha oratória, Senhor, não é baseado em mim, mas é a tua graça, é apesar de mim. Muda esta igreja em coisas que precisam ser mudadas. Ilumina se você tem áreas de pecados, a qual está impedindo o crescimento desta igreja. O Senhor tem liberdade de, Senhor meu Deus, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Eu tenho liberdade para revelar, para que haja crescimento, para que haja poder influenciador dessa igreja, Senhor, no bairro, na sociedade, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. O amor de Deus que excede todo entendimento da pessoa humana, a graça preciosa, salvadora do Senhor Jesus Cristo, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, já com todo o povo de Deus, como foi ontem, é hoje e será eternamente. Vá abençoado.